Olá, bem-vindos ao Química no Ar. Hoje a gente vai, investigar os bastidores da química. É isso aí. Vamos falar de ácidos e bases que mudam de cor, sabe? Aquela briga de cabo de guerra nas ligações químicas, Uhum. as formas meio secretas das moléculas, soluções que dão choque e por que água e óleo, bom, simplesmente não se bicam. Uma investigação completa mesmo. Exato. Ah, e um recado importante. Lúcio, Sampaio, prestem atenção. E Ana Beatriz e Sabino, escuta direitinho, viu? Anotado. Ok, vamos lá. Primeiro boletim. O mundo ácido-base. A pista inicial vem lá de Arrhenius. Certo. Exatamente. Arrhenius, ele disse que ácido é toda substância que, quando você joga na água, libera íons H+. Ah, tipo o HCl, o ácido clorídrico. Esse mesmo. Em água, ele se quebra, né? Vira H+ e Cl-. E esse H+, na verdade, ele se junta com a água. Ah, formando H3O+, o tal do hidrônio. Isso, perfeito. O íon hidrônio e o íon cloreto, Cl-. Tá, mas e para saber na prática? Sem ter que provar, claro. Como a gente identifica? Tem uns espiões químicos. Boa. Temos sim, são os indicadores. A fenolftaleína é um exemplo clássico. Ah, eu lembro dela. Muda de cor, né? Muda. E é isso que é legal. Em meio ácido ou neutro, ela fica assim, incolor, transparente. Certo. Mas, se o meio fica básico, aí ela se revela. Fica rosa ou até meio vermelha. Que demais! A Kathleen e o Davi, acho que eles estavam comentando sobre isso, né? Falando até de usar repolho roxo. Isso, indicadores naturais. Funciona super bem também. Parece que a Janine Nojosa até conseguiu um flagra dessa mudança de cor da fenolftaleína. Falando em interações, vamos para as ligações. Como é que os átomos decidem? Tipo, vou doar elétron, vou receber, melhor compartilhar. Boa. A palavra mágica aqui é eletronegatividade. A força de atrair elétrons? Exato. É tipo um cabo de guerra. Se a diferença de força, de eletronegatividade, entre os dois átomos for bem grande, Um rouba o elétron do outro. basicamente, um átomo arranca o elétron do outro. Aí forma íons, um positivo e um negativo, tipo Na+, e Cl- no sal de cozinha, NaCl. Isso é ligação iônica. Entendi. Agora, se a diferença de força é pequena, eles não chegam a roubar, mas compartilham de um jeito meio desigual. Um puxa um pouco mais para si. Ah, tipo a água, H2O. Perfeito. Ligação covalente e polar. E se a diferença é quase zero, eles dividem os elétrons numa boa, por igual. Ligação covalente apolar. O N2, gás nitrogênio, é um exemplo. Legal. O Renan e o Gabriel Alves estavam justamente simulando essa briga, essa força toda. Pois é. E a forma das moléculas, porque elas não são só bolinhas grudadas, né? Tem uma arquitetura ali. E isso afeta se ela é polar ou apolar. Com certeza afeta. E a forma é ditada pela teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, RPECV. Nome comprido, né? Ah, bastante. Mas qual é a ideia? A ideia é simples, na verdade. Os pares de elétrons em volta do átomo central, sejam os que fazem ligação ou os que estão sobrando, eles se repelem, querem ficar o mais longe possível uns dos outros. Ah, tipo ímãs se repelindo? Exatamente. E essa repulsão define a geometria. Olha só. O CO2, dióxido de carbono, os elétrons se ajeitam de forma linear e ele é apolar. Certo. E a água? A água, H2O, por causa dos pares de elétrons não ligantes no oxigênio, ela fica com uma forma angular, e isso faz ela ser polar. Faz sentido. O CH4, metano, tem 4 ligações iguais. Fica tetraédrico, apolar. O Arthur e o Eduardo, aliás, fizeram uns modelos ótimos disso. Que legal. E a amônia, NH3? A amônia tem um par não ligante no nitrogênio. Isso empurra as ligações para baixo, formando uma pirâmide trigonal. E ela é polar. E mencionaram o SO2, dióxido de enxofre. Ele também é angular, né? Mesmo sendo diferente da água. Sim, o SO2 também é angular. O culpado é um par de elétrons solitário lá no enxofre que distorce a geometria. A Ana Francisca e a Ana Larissa visualizaram bem essa repulsão, mostraram direitinho. Entendi. E só para completar,
N2 é apolar, HI, iodeto de hidrogênio, é polar, CS2, disulfeto de carbono, é linear e apolar, parecido com o CO2, e o CHCl3, o clorofórmio. Esse tem átomos diferentes ligados ao carbono. Exato. Por isso ele é polar. Acho que o Carlos Gabriel e o Rocha tinham confirmado essas polaridades. A Yasmin Pareja e a Ingrid também estavam nessa investigação das formas, né? Parece que sim. Mudando um pouco de assunto. Alerta de choque. Por que algumas coisas tipo água com sal conduzem eletricidade e outras não? As soluções eletrolíticas. Isso acontece porque algumas substâncias, quando dissolvem em água, formam íons livres. Íons, cargas elétricas que podem se mover. Isso, como o sal, NaCl, que se separa em Na+, e Cl-, ou ácidos, como o HCl, que se ionizam, formando H3O+, e Cl-. Essas cargas livres em movimento são a corrente elétrica na solução. Entendi. A intensidade pode variar, claro. O Cesário de Assis estavam super curiosos sobre como medir isso, e é fundamental, por exemplo, na hidroponia, para nutrir as plantas. A Ana Paula ou a aluna argentino talvez já tenham visto isso em algum projeto. Muito interessante. Para fechar nossa investigação, o clássico da cozinha. Azeite e vinagre. Por que raios eles não se misturam? É a química na salada. A regra de ouro é semelhante dissolve semelhante. Semelhante dissolve semelhante. Como assim? O vinagre é basicamente água, que é polar, com um pouco de ácido acético. Moléculas polares gostam de interagir com outras moléculas polares. Ok. E o azeite? O azeite é feito de gorduras, moléculas grandes e majoritariamente apolares. Elas interagem bem entre si. Então polar gosta de polar, apolar gosta de apolar. Mas polar e apolar não se bicam. Exatamente. A interação entre elas é muito fraca. Por isso eles ficam separados, em camadas. O casal Isabel e Rodrigo deve saber bem disso na hora de temperar a salada, né? É assim como a Clara Anjos. Com certeza. A Eduarda e a Stephanie acho que estavam até desenhando essas interações entre as moléculas. Isso mesmo, as forças intermoleculares. Ufa! Que jornada! Passamos por ácidos, bases, indicadores, ligações iônicas, covalentes, polares, apolares. Geometria, polaridade, soluções que conduzem eletricidade, solubilidade. Bastante coisa. O Yarley e o Arimateia fizeram um resumão ótimo aqui pra gente. E fica uma pergunta no ar, né? Se a polaridade afeta tanto como as coisas se misturam ou não, como será que isso influencia, por exemplo, como o nosso corpo absorve um remédio ou os nutrientes da comida? Ótima reflexão. Muitos remédios e nutrientes são moléculas com suas polaridades. A aluna evangelista que levantou essa bola, né? Muito bom. Exato. Fica aí para pensar. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa investigação química. E avisem os colegas que os nomes deles foram citados, tá? Ana Beatriz, Ana Francisca, Ana Larissa, Ana Paula, Arthur, Eduardo, Carlos Gabriel Rocha, Kathleen, aluna argentino, Davi, de Assis, Renan Gabriel Alves Sampaio, Yarli, Janine, Nojosa, Arimateia, Stephanie, Lúcio Flávio, Clara Anjos, Eduarda, casal Isabel e Rodrigues, César, aluna evangelista, aluna Sabino, Ingrid e Yasmin Pareja. Foi um prazer.